pouquinho aqui do tema, né? O que eu acho, né? Falar aqui o que eu acho de acordo com o que a gente veio conversando aqui. Eu acredito nas duas coisas. Eu acredito que existe a predestinação e acredito também no livre-arbítrio. Como é que eu acredito na predestinação? Primeiro, eu acredito que realmente existiu pessoas que realmente foram predestinadas pelo próprio Deus para cumprir determinadas coisas. Não foi uma predestinação para todos, né? Foram pessoas isoladas, escolhidas por Deus para cumprir determinadas coisas. Alguns, por causa do livre-arbítrio, acabaram falhando, não é isso? Mas Deus levantou outra pessoa para que o propósito dele fosse cumprido. Então, o propósito que Deus quer para o seu povo, para algo, vai se cumprir de alguma forma. Se não for através daquele que ele escolheu, se aquele que ele escolheu se corromper por conta do livre-arbítrio, o que é que acontece? Deus vai levantar outra pessoa, né? Tentou com Sansão, não conseguiu, Deus levantou veio outro, até que os inimigos foram vencidos, né? Exato. Então, houve predestinação de Deus para o seu povo. Quando, como o pastor citou aqui, de Moisés. Moisés foi escolhido por Deus, separado por Deus, predestinado a cumprir aquele propósito. Então, qual era o propósito de Deus? O propósito maior de Deus era tirar o seu povo, libertar o seu povo da escravidão, onde eles ficaram 430 anos escravizados por Exato. Faraó. Exato. E qual era o propósito de Deus? Tirar o seu povo dali e levar aonde? A terra prometida, que emana leite e mel. Então, Deus fez isso, né? Fez essa promessa, o povo esperou muitos e muitos anos para que essa promessa se cumprisse. Verdade. Então, quem era o povo predestinado a herdar a terra prometida? Eram os hebreus, o povo de Deus, os israelitas. Então, o que acontece? A Bíblia fala que Deus tirou seu povo lá do Egito. E passaram pelo deserto e chegaram perto da terra prometida, né? E foi quando Deus mandou Moisés subir até o Monte Sinai, e lá Deus passou os 10 mandamentos para Moisés e para Moisés passar para o povo. Mas o que aconteceu? Demorando Moisés, cerca de 40 dias, lá no monte, o povo embaixo ficou desesperado. Olha, Moisés não vai voltar, deve estar morto. Então vamos criar um Deus. Então criou aquele grupo, né? Sempre quando alguém tem uma ideia negativa, sempre tem um ou dois que concorda e acaba contaminando, né? assim mesmo. Fazendo aquele grupo. Então o que acontece? Esse grupo, né, entraram em concordância e decidiram fazer um Deus para ele. Vamos fazer um Deus. Moisés não está aqui, Moisés Bezerro de morreu, ouro. nós estamos sem Deus. Então pegaram todos os objetos de ouro que eles tinham, fizeram um bezerro de ouro para adorar, para ali cultuar e festejar. Foi quando Deus falou para Moisés: Moisés, desce lá, que o teu povo fez besteira, fez uma besteira corrompeu. lá. E Moisés desceu, zangado, ficou chateado com a ação do povo. Então, foi quando Deus disse o quê? Que aqueles que tinham de 20 anos para cima não entrariam na terra prometida. E os que tinham de 20 anos para baixo, esses sim poderiam entrar. Então, os 40 dias que eles levaram atravessando o deserto, Deus transformou em 40 anos. Cada dia, Deus acrescentou um ano. E eles ficaram rodando no deserto, enquanto os que tinham de 20 anos para cima foram envelhecendo e morreram e não puderam entrar. Mas o povo de Deus, eles entraram na terra prometida. Ou seja, o propósito de Deus se cumpriu. Mas não foi para todos. Teve um grupo que ficou de fora. Por quê? Porque por causa do livre-arbítrio. Alguém teve a ideia: vamos fazer um Deus. Vamos adorar. Precisamos de um Deus aqui. Então, um grupo creu naquele, pelo seu livre-arbítrio, escolheu dar ouvido àquele que veio com um pensamento contrário à vontade de Deus. E a maioria não foi. A maioria ficou do lado do Deus vivo. Não vamos fazer isso não, vamos entrar nessa não. Então, teve o livre-arbítrio. Então, o propósito de Deus, a predestinação de Deus foi para o seu povo. Não foi para uma pessoa isolada, foi para o seu povo, os hebreus. E esse propósito foi cumprido. Porém, não foram todos pessoas escolhidas a dedo, né? Esse vai, não vai ficar ninguém de fora, não. Teve aqueles que, pelo seu livre-arbítrio, acabaram ficando de fora. Então, eu acredito na predestinação e acredito na predestinação de Deus para algumas pessoas escolhidas e acredito no livre-arbítrio. Por quê? A Bíblia diz que Deus não quer que nenhuma alma se perca. Isso. A Bíblia fala também, pastor, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, na morte do incrédulo. Ele não tem Isso. prazer. Não tem Deus prazer. não quer que nenhuma alma se perca e que o ímpio, ele não tem prazer quando o ímpio morre. Então, se a pessoa que se mata, por exemplo, o cara foi lá e cometeu um suicídio, estava predestinado?
a morrer daquele jeito? Claro que não. Mas por que, se ele não estava predestinado a morrer daquele jeito, por que Deus não foi lá e impediu? Por quê? Fica a interrogação. Por que Deus não impede das pessoas que cometem suicídio? Por quê? Por causa do respeito de Deus àquilo que ele mesmo deu ao homem, que é o livre-arbítrio. As suas decisões. Né? A sua decisão. Então, a pessoa decidiu acabar com a sua vida. Então, Deus não pode impedir. Ele respeita o livre-arbítrio que ele mesmo deu ao homem. Então, existe a predestinação de Deus hoje para a igreja, para o seu povo, né? Como Jesus fala lá em João 14, que onde estiver, estejais vós também, né? Como o pastor citou aqui, vinde a mim os cansados e oprimidos, então venha. Está feito o convite. A salvação, né? Deus quer salvar todos, mas sabemos que nem todos irão se salvar. O pastor falou aqui que na igreja convida as pessoas a vir à frente que quer aceitar Jesus. Quando elas entendem o que é aceitar Jesus, muitos não querem. Ser crente, deixar bebida, deixar farra, deixar isso, deixar aquilo. Não quero não dá para mim. Mas pergunta se quer ir para o inferno. Não quer, ela quer ir para o céu. Mas é a escolha dela, é o livre-arbítrio, ela tem o poder de decidir, como também diz lá em Deuteronômio 28, né, que fala, e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tiver cuidado de guardar todos os mandamentos e estatutos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E aí vem um monte de coisa, né? Até o verso 14 é só promessa, né? De Deus, bendito serás ao entrar, ao sair, o Senhor entregará aos teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti, e por aí vai, fala um monte de coisa. E do versículo 15 em diante, já fala o contrário. E será que, se não ouvires a voz do Senhor teu Deus, e não tiver cuidado de guardar todos os seus mandamentos e estatutos que eu te ordeno hoje, né? Então todas estas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Então Deus coloca diante do homem. Olha, eu acredito que Deus tem um propósito na vida de cada pessoa, mas o propósito de Deus só vai se cumprir se a pessoa permitir, se a pessoa der ouvido à voz de Deus, der ouvido à palavra de Deus, como Moisés. Exato. Moisés, ele usou o livre-arbítrio para dar ouvido à voz de Deus. Sansão tinha um propósito de Deus, sim, mas ele, no meio do caminho, ele se corrompeu, ele deixou de dar ouvido ao que Deus tinha dito para ele não fazer, e ele acabou fazendo.